Estamos aqui com mais um Hiperlinkados, Diego. Estamos de volta. E aparecendo aqui, você tem as redes sociais. Para que servem as redes sociais? Elas servem para socializar, Para socializar. pela internet. Exatamente. Para você falar com a gente. Isso, mandar o seu recado, mandar seu feedback e ter conteúdo que não tem na TV. Exatamente. Você vai muito além do Hiperlinkados na TV quando você está no blog, por exemplo, que está aparecendo aqui em cima. Lá tem textos especiais falando sobre os temas que a gente vai tratar aqui durante a semana. E você pode compartilhar com seus amigos. Você pode mostrar o Hiperlinkados, se você gosta, para aqueles que você quer que aprenda isso aqui também. É E se legal, você não gosta do Hiperlinkados, compartilhe com seus inimigos. É isso. Só não deixe de compartilhar. Só não deixe de compartilhar. É isso aí. Diego, estamos de volta aqui na série Profecias, não é? Isso. E a gente parou num momento importante do nosso estudo. Nós estamos vindo de pouquinho, né? De pouquinho. No episódio anterior a gente falou de adoração, que para você não ser enganado pelo inimigo, você tem que praticar a verdadeira adoração. Mas a gente estava vendo como que o inimigo, ele imita os 4 primeiros mandamentos que tem a ver com a adoração, lá em Apocalipse 13. E quando a gente foi falar do 4º mandamento, você citou a marca da besta. Isso. E o número 666. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então hoje, se prepara, você já está aí, senta. Senta que a gente vai falar do número 666. É isso aí. Você tem coragem? Eu tenho, lógico. Diego, eu sei, é o seguinte, 666, eu já sei o que você vai falar. Lógico. Eu já sei o que você vai falar. Pega a sua Bíblia, tá? Não, mas eu já sei o que você vem vai falar. com Bíblia na mão. Vem comigo. Não sei nem para que tem um programa inteiro para dizer que é um chip que você vai pôr na mão. Não vou falar isso. Não é um chip? Não é um chip. Não, porque olha só, tem o chip, Tem um chip. não tem o chip? Tem. Tem código. 666 é um número utilizado para definir tudo que é Underground. do Satanás. Né? Então tem chip, tem disco que vira o contrário, Tem um monte de coisa. Tem banda de rock, tem música, tem música, tem nome de pessoas. nome, como é que é? Tem nome de pessoas, nome de produtos. Que Faz você conta? Faz conta da 666. Faz conta com nome, Isso, conta com nome. código de barra, diz que a barrinha das laterais é do meia, número Isso, 666, né? exatamente. E é verdade, as duas barras que iniciam o código de barras, que marcam o meio e que marcam o fim, são o número, o algarismo 6. O que é verdade? Que é o 666 código de barra? Não, ou que a não. barrinha é o número 6? Que a barrinha tem o número 6. Ah, então tá definido. Tá definido, Mas tem muita coisa que se fala. Muita. Então, você sabe que na época, já falamos isso, na época que inventaram o CPF, não queriam colocar porque era a marca da besta. Falamos. Quando inventaram o microchip, aí sim veio com tudo, Sim. não é? Lê o texto, Diego. Vamos ler o texto, que eu quero falar disso. Eu quero falar disso. Vamos pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. No verso 16, Júnior, dentro do capítulo 13, que tem a trindade contrafeita, nós encontramos a seguinte afirmação: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, ou seja, Todo mundo. não ficou ninguém de fora dessa Ninguém de lista, fora de ninguém. né? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Grava a marca. Marca. Frisa a marca. Na mão direita ou Na testa. na fronte. Chip na testa deve doer. Para que ninguém, deve doer, para que ninguém possa comprar ou vender, Opa. senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Comprar ou vender veio a ideia de código de barra, né? Todo produto tem código de barra, então ninguém compra, ninguém vende. Na verdade, esse texto está dizendo para a gente que isso vai ter uma influência sobre a vida social ao ponto de atrapalhar os negócios, né? Sim. E outras coisas mais. Mas vamos lá, não vamos falar disso aqui agora. Vamos entender a questão da marca. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Perceba, Júnior, que João sabe que o que ele está falando aqui está meio codificado. Precisa de sabedoria. Precisa de sabedoria. Aham. Então ele avisa, ele está avisando, ó, você que está lendo aqui, preste atenção.
aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Olha que engraçado, Júnior. Quer dizer que tem que fazer uma conta? Tem que fazer um cálculo. Quer dizer que não é simples. Pera. Tem que fazer um cálculo, não quer dizer que é conta. Como assim? Todo cálculo é conta? Quando ele fala calcule, é uma conta? Não, Necessariamente conta? necessariamente não. Na nossa cabeça, talvez, mas não sei na cabeça dele. Certo. Posso calcular. Calcule ou decifre, né? Decifre, exatamente. Analise o número da besta. Pois é número de homem. Então aqui ele já dá uma resposta, aqui já dá a primeira dica pra gente. Ele avisa que está a sabedoria, presta atenção aqui, é número de homem. Peraí, então não é número de chip. Não é número de chip. Não, porque é número de homem, tá claro aí. Não é código de barra, então. Não, tá escrito que é de homem. O que quer dizer que é número de homem? É, O que exatamente. quer dizer isso? Quer dizer que é um homem? O que quer dizer é um número de homem? Primeiro aí, homem aí é ser humano, não é homem do sexo masculino, é ser humano. Isso é muito importante. Então, É não número tá do falando, ser humano. não está falando do homem do sexo masculino. Não. É ser humano, é número do homem, é número do ser humano. Muita gente pega isso daqui para dizer que isso aqui está falando do anticristo e que ele tem que ser um homem porque Isso, é número de homem. é número de homem. Mas aqui está falando número de homem no sentido do homo sapiens, do ser humano. Do ser humano, exatamente. E tem um detalhe muito importante aí, Diego. Olha só. Número de homem. Veja só. Primeira coisa, já para mim já deu. Já não é chip. Porque primeiro, quando a gente falou como é que faz para entender a profecia, a gente notou, a gente percebeu que a profecia, João, um profeta, ele fala de coisas do seu tempo, Sim. não é? O profeta, não tem nada na Bíblia do profeta falando de coisas que não é do tempo dele. Então, primeira coisa, João não sabia o que era chip, não sabia o que era código de barra. Primeira pista para nós. Primeira pista. E segundo que o próprio João está me dizendo, gente, é número de homem. É interessante, porque imagina só, se fosse mostrado para João um chip, né? João ia olhar e falar assim, rapaz, já sei como é que eu vou explicar isso daqui, né? Já sei. Já sei. Imagina só, se eu mostrar para você uma tecnologia do futuro, supondo que eu tivesse como mostrar isso para você, como que você ia explicar com as nossas palavras um produto que não Coisa que você existe? não sabe o que é. Não existe. Você não sabe nem como é que é, nem como é que funciona. Como é que ele ia explicar isso? Como? Então, e ele também já está avisando, é isso que me deixa... Já está escrito na Bíblia, é número de homem. Certo. Entendeu? Primeira dica. Primeira dica. Ora, esse número é 666. Tá aí. Tá aqui. Aí vem com tudo, né? 666. Então ele falou assim, ó, aqui está a sabedoria, calcule. Muita gente pegou o calcule e falou, então tem que fazer a conta. E ver o nome de quem que vai dar 666. É alguma coisa que somado dá... Eu tenho que somar, fazer um cálculo aqui e no final tem que dar 666. Mas Tá na bom. verdade o que ele está falando presta atenção para você entender que isso aqui eu não estou colocando claro. Sim. Tá bom, se é para somar alguma coisa e dar 666, quem garante para mim que é para somar e não é para multiplicar? Ou não é para dividir? Sim. Ou não é para fazer a fórmula de Bhaskara para chegar no 666? Equação de segundo grau de 666. Quem me garante? Onde está escrito? Que conta que eu faço? Sim. Ok, já para complicar a situação. Agora, temos que lembrar de um detalhe muito importante, Júnior, que até aqui nessa série de profecias nós não mencionamos por causa dos temas que a gente veio tratando, mas agora a gente tem que dar aqui um método de interpretação da profecia pela Bíblia, que a Bíblia é sua própria intérprete. Você não pode tentar entender os códigos da Bíblia, os símbolos da Bíblia, fora dela. Fora dela, claro. Porque não tem... Como é que eu vou saber? Imagina que Deus chega para você com um código, né? Entrega o código para você e fala, se vira para descobrir. Se vira. Qual o sentido de eu entregar uma mensagem importante, criptografada, sem a chave? Sem a chave, não tem chave. Não tem chave para desencriptar. Como é que eu faço? Que sentido faz? Deus fala assim, vou mandar uma mensagem para os homens para avisar eles umas coisas muito importantes, mas põe em código e não dá o código. Para eles. E é um código divino ainda, porque ele sabe fazer código. Exatamente. Então, se é uma mensagem para o homem, a gente aprendeu que profecia é a mensagem de Deus para o homem, então é para ser decifrado. Ele não fez para ser indecifrável. Ele fez para ser decifrado. Mas como é que você decifra uma mensagem de Deus, Júnior? Aonde está a palavra de Deus, Júnior? Na Bíblia. Na Bíblia. Tem outro lugar que está a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus
não está nas teorias de conspiração, não está... Imagina só, não faz sentido Deus falar, tá aqui o código e a resposta um dia vocês vão ver na internet. A resposta um dia vai aparecer uma teoria, um teorista da conspiração. Um dia alguém vai ouvir um disco ao contrário e vai perceber como é que entende isso. A resposta um dia vai aparecer na internet. Imagina, cara. Diego, um dia, Deus deu a revelação para o João. Falou, João, um dia, no rótulo de um pote de maionese, vai estar a resposta para isso aí. Exatamente. Não faz qualquer sentido. A mensagem de Deus está aqui e a resposta para decifrar esse código tem que estar aqui. Se não estiver aqui, não faz nenhum sentido. E tá aqui mesmo, quer ver? E tá Vamos aqui. começar com fronte e mão. A gente já viu que todos os bichos que aparecem aqui já estavam presentes lá em Daniel. Isso, exatamente. Estava falando do que já existia. Já está falando que já existia. Já dá para decifrar a partir da própria Bíblia. Aí quando chega aqui, esse número 666, será que tem alguma coisa na Bíblia que chama isso? Será? Será? Mas antes de ir para o número, eu quero ir na mão. Vamos na mão. Então. Vamos na mão primeiro. Versículo lá 16. Diz que a marca vai ser colocada na fronte ou na mão. Na fronte ou na mão. Fala aqui mesmo no versículo 16. Não fala isso? Fala. Então vamos lá. Primeiro na fronte ou na mão. Vamos deixar eles ficarem curiosos aí. Muito bem. 666. O que será isso, essa marca, né? Ó, João tirou da onde? Será que vai ter um carimbo que vão pôr na minha mão com o número 666, é isso? João tirou da Bíblia. Eu não é? compro nem vendo Tem assim. carimbo? Será que é isso? É isso? Aí, né? Então vamos lá. O que é isso? Se você for em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo Deuteronômio 6, verso 4 em diante, tem um dos textos mais importantes para o povo de Deus, para o judeu do Antigo Testamento. E de hoje também. De hoje também, para o judeu de hoje, para todo mundo. Esse texto até hoje, o judeu que ele vive a religião mesmo, o judaísmo, Sim. ele, todo dia de manhã, ele recita esse texto e à noite, quando vai dormir, também. Esse texto é conhecido como o Shema. Shema. Porque Shema em hebraico quer dizer ouve. Ouve. E é assim que começa o texto. Ouve, ó Israel. Isso mesmo. Não é isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pergunta que eu faço para você que está aí nos assistindo e acompanhando a série. Esse texto fala de quê? Não soa como adoração? É um texto de É adoração. lógica de adoração. Inclusive o verso seguinte fala assim, ó: amarás, pois o Senhor... Pois é por causa disso, porque Ele é o único. É verdade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Júnior. O que a gente falou que a adoração era? É você buscar Deus em primeiro lugar. Ele ser tudo na sua vida. Por isso que é uma série que você tem que ir acompanhando, ó. Bem lembrado, Júnior. Se você está assistindo esse programa agora e você não assistiu os 3 programas anteriores, vai lá na internet e assiste primeiro esses programas para você entender muita coisa que a gente está falando aqui, porque a gente está construindo em cima do que já foi construído. Exatamente. Então, se você pegar daqui para frente, muita coisa vai ficar solta. Vai lá para você poder entender. Então, adoração é isso. É isso. E o texto está falando de adoração. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Quer Senhor. dizer isso, Diego? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, quer dizer o seguinte: às vezes a gente acha que a luta entre o bem e o mal, ela é parelha. Você tem Deus de um lado, Satanás do outro. E eles estão ali... E eles estão numa luta por você. E às vezes a gente dá até mais valor para Satanás. A gente fala assim: Satanás é sujo, eu perdi o emprego porque Satanás é isso, olha o que Satanás tem feito na minha vida, né? Sempre tem Satanás isso, Satanás é aquilo, como se Satanás tivesse um grande poder. Tem gente até, Diego, que diz que não pode orar em voz alta, porque se Satanás ouvir a sua oração, ele atrapalha. Olha o poder do indivíduo. Então a gente coloca Satanás assim num embate muito parelho. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, verso 15, diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde ou como pó fino de uma balança. Aí no verso 17 parece que Isaías fala assim: é muito grande ainda. Na verdade, as nações são consideradas por ele como o nada, como o vácuo. Está lá, Isaías 40, verso 17. Ou seja, a Bíblia está dizendo que tudo diante de Deus
Não passa de nada. Então você tem, de um lado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quem é Satanás diante disso? Nada. Nada. Então Deus está dizendo assim, o Senhor, você não pode esquecer disso. O Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. É isso. Então, Diego, continua lendo aí. Eu tenho uma pergunta para você agora, que é o seguinte, o que isso aqui tem a ver com Apocalipse 13? Primeiro que está falando de adoração, a gente disse que lá tem a ver com adoração, certo? Legal, beleza. Mas aí eu vou pegar qualquer texto de adoração e vou ler agora. Mas não é qualquer texto, é o chamar. É verdade. Mas também não responde ainda Também a sua não. pergunta. Ainda não responde a sua pergunta. E o que responde é o seguinte, é que a gente está tentando descobrir aqui o que tem a ver, colocar a marca na fronte e na mão. Isso. Continua lendo. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno, essa que a gente acabou de mencionar aqui, que é a Shema, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso que o judeu, de manhã, ele ora Shema, e à noite também. O judeu provavelmente carrega com ele esse trecho da Bíblia. Ele carrega mesmo. Carrega com ele, escrito. Exatamente. Olha o que está dizendo ali. Está dizendo assim, ó, não esquece. O que não é para esquecer? Que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E que a gente deve amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Não esquece que ele é digno de toda adoração. Olha que engraçado. Não esquece. E repete isso para você mesmo, para o seu filho. Anda com isso, fala sobre isso. Canta, faz música. Quando você for levantar, você não esquece disso. Quando você for deitar, não esquece disso. Não esquece. Versículo 8. Olha o verso 8. Chegou, gente. Também as atarás como sinal... Freia. As atarás como o quê? Sinal. Como o quê? Repete. Sinal. Sinal e marca não é a mesma coisa? É a mesma coisa aqui. Não estamos falando de a mesma coisa? As atarás como sinal aonde? Aonde? Na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Está escrito isso aí na Bíblia. Está escrito. Então o que era para colocar na mão ou na fronte? A ideia, amarra, né? Isso. Se fosse hoje, eu ia falar, coloca aí no papel de parede do seu computador, não é? Ele falou, amarra isso aí, pendura, escreve, amarra na sua mão para você não esquecer. Isso. Sabe quando você amarra um lacinho no dedo para não esquecer das coisas? Muito provavelmente você já deve ter recebido no seu e-mail, na timeline do seu Facebook, algum link, alguma imagem, alguma matéria de um site sobre a famigerada marca da besta. E as explicações são as mais loucas possíveis. É um chip menor que um grão de arroz que é injetado na sua pele, é um código de barra que vai ser colado na sua testa, atrás da sua orelha, na sua mão. É um documento único que está sendo votado no Congresso e que vai dar um único número para cada pessoa habitante do planeta. Enfim, de alguma forma a humanidade tenta ficar explicando o conceito da marca da besta de uma forma física, tecnológica, que vai afetar cada ser humano e terem as suas vidas controladas pela besta. Só que existe um equívoco nessa abordagem à marca da besta por pelo menos duas razões que geralmente a gente ignora. A primeira delas diz respeito ao contexto da qual a profecia está falando sobre a marca da besta. Se você analisar ali os capítulos 12, 13 e 14, especialmente o capítulo 13, que é o da marca da besta, você vai poder notar que a descrição da marca da besta diz respeito a algo que vai acontecer no futuro, juntamente aos eventos descritos no capítulo 13 e a respeito da própria besta, do dragão, da imagem, tudo isso que está acontecendo aqui. Então, quando o dragão e as duas bestas começarem a se manifestar e fazerem o seu trabalho no engano final, na crise final que precede a volta de Cristo, aí é então que a marca da besta terá o seu contexto, aí é que ela será aplicada nas pessoas. A segunda razão pela qual a marca da besta não é um processo tecnológico, algo visível, físico, que vai ser implantado no ser humano, é que Apocalipse ele não é uma previsão de tecnologias futuras, sobre equipamentos, cartões, chips. A preocupação de Apocalipse, especificamente os capítulos 12 a 14, é a adoração. Então o tema ali, tudo que vai girar em torno dela, é a parte moral, a parte espiritual, a parte teológica. As nossas ações, simbolizado pela nossa mão, tudo que nós fazemos e a forma como nós pensamos, simbolizado pela nossa mente, pela parte frontal da nossa cabeça, tem a ver com como nós pensamos. E, obviamente, aquilo que nós pensamos, a forma como nós vemos o mundo e acreditamos, vai afetar as nossas ações. Então, a marca da besta, ela simboliza um tipo de pessoa que age e pensa
conforme a besta. Ou seja, ela possui a teologia, a moral, a espiritualidade da besta. Mas isso não está muito claro, né? Então primeiro vamos distinguir o que é a marca de Cristo, o que é a marca de Deus, o selo de Deus, para depois a gente poder fazer a aplicação contrária e entender qual é a marca da besta. Mas eu sei o que você já deve estar pensando. Não, a marca de Deus, o selo de Deus é algo muito fácil. É o sábado, é a guarda do sábado. Eu diria para você esperar um pouquinho essa explicação, porque a gente comete um equívoco nesse ponto. Ah, você está dizendo que o sábado não é o selo de Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que guardar o sábado não é necessariamente ter recebido o selo de Deus. Representa muito mais do que isso e está incluso o sábado e o que o sábado representa. Deus vai criando o planeta Terra dia após dia e quando chega no sexto dia, ele cria o ser humano. E qual é a primeira coisa que o ser humano faz? Ele descansa no sábado, no sétimo dia. Portanto, o sábado é uma obra de Deus para nos lembrar. Ele já nos criou, ele já nos resgatou, nos redimiu e nos santificou. E aí, quando você vai para Deuteronômio no capítulo 5, Moisés, no seu último sermão, relembra os 10 mandamentos para o povo de Israel, mandamento após mandamento. E quando chega no 6º capítulo, ele diz: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Não se esqueça disso. Em tudo que você fizer, do jeito que você pensar, lembre-se, não se esqueça. O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E onde entra o sábado nessa história? Acompanhe comigo, Ezequiel no capítulo 20, verso 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. O sábado é uma marca, um sinal entre Deus e o seu povo. Para quê? Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então aqui em Ezequiel, Deus está dizendo para o seu povo: observe, guarde o meu sábado, para que você nunca se esqueça que eu, o Senhor Deus, sou o único Deus de vocês. O que a besta está tentando implementar na atitude e na mentalidade das pessoas? De que outro além de Deus pode ser adorado. É não terás outros deuses diante de mim? O dragão vai lá e faz a besta ser adorada. É não farás para ti imagem de escultura? A besta vai lá e faz uma imagem para ser adorada. É não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? A besta começa a proferir blasfêmias contra o nome de Deus. E aí fica faltando o 4º mandamento. O 4º mandamento é um memorial, é um sinal para que o povo nunca se esqueça de que o Senhor Deus é o único Deus. E a besta faz o quê? Ela cria uma imitação do sábado. É como se fosse o sábado, é um dia de adoração, mas ele é feito pelo ser humano. Ele é feito pela autoridade do ser humano, pelas ações do ser humano. Portanto, receber o sinal da besta não significa receber um chip, um cartão de crédito, uma tatuagem. É ser selado por um comportamento, por um jeito de pensar, que sempre vai querer colocar o ser humano como objeto de adoração no lugar de Deus. Nós vamos tomar as nossas próprias decisões e obedecer ao nosso próprio coração e ao nosso próprio entendimento, ou nós vamos obedecer os mandamentos de Cristo e nos lembrarmos de que Ele é o único Deus que nos santifica. Então veja só, o que Deus está ensinando para nós? Que Ele é o único digno de ser adorado e que a gente não pode esquecer disso nunca. Não pode esquecer por quê? Porque Satanás, lá em Apocalipse 13, ia imitar isso também. Sim. E ele imita. Por isso que todo mundo que leu lá na época, Diego, na fronte e na mão, o judeu leu e já entendeu na hora. Já entendeu que estava substituindo O Shema. a adoração ao Deus verdadeiro. Ele sabia disso. Ele E sabia. isso iria afetar as ações do homem e também o seu jeito de pensar. Perceba como tudo vai fazendo sentido. Então, o que tem na fronte e na mão? A ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Satanás, lá em Apocalipse 13, o que ele faz? Ele retira essa ideia, esse é o plano. Esse é o plano. E ele quer colocar outra ideia. Outra ideia. Outro ponto, outra coisa. Outro comportamento, outro estilo de vida e outro jeito de pensar. É isso que ele está impondo. É isso que ele está impondo. Vamos lá então ver? Vamos lá. Agora é hora de falar o 666, é isso? Agora é hora de falar do 666. Só tem um problema. O problema é que a gente O nome do problema é Isaac. Eu vou falar o nome do problema. Sabe o que é o Isaac, nosso produtor? Ele só dá esse tempo de programa para nós. Que maldade com o Isaac. Não, Isaac a gente tem que... Não, Isaac é firme, Isaac é... Mas infelizmente o tema não cobre Acabou no o tempo do A Isaac. gente queria falar o 666 agora, mas vai ficar para o próximo programa. Mas algumas coisas você não pode esquecer. Não esquece. Primeiro, tem a ver com a adoração. Na fronte e na mão, deveria estar a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso. E vamos dar uma pista do 666 para você.
Para você não sair daqui hoje sem nada. E é para ficar claro para todo mundo que isso aqui não é chip. Não é chip. Que isso aqui é um comportamento, um jeito de pensar. Que isso aqui não é algo, né, Júnior? Que vão realmente colocar físico visível na testa. Ninguém vai andar por aí com um código de barra na testa, ok? Para ficar bem claro isso para vocês, a gente ainda vai ler mais um texto aqui da autora americana Ellen White, que diz assim, ó, na questão do grande conflito, dois grupos se desenvolvem, aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem a sua marca, seu sinal, e aqueles que recebem o selo do Deus vivo, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, que tem o nome do Pai escrito nas suas frontes. Esta não é uma marca visível. Grifo, repete. Esta não é uma marca visível. O tempo chegou quando todos os que têm interesse na salvação de suas almas deveriam inquirir séria e solenemente qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta, como podemos evitar recebê-la. É isso que a gente está fazendo nesse programa e vai continuar fazendo no próximo. Qual é a marca de Deus? Qual é a marca da besta? Como eu posso evitar de ter a marca errada, do Deus errado? É isso Vai mesmo. tudo parecer Deus, mas um Deus é falso e o outro é verdadeiro. Como é que a gente faz? Próximo episódio a gente se encontra aqui e aí a gente vai ver direitinho o 666. Apocalipse 13 nos apresenta a ideia de que a humanidade será marcada por um sinal na mão ou na fronte, e esse sinal consiste em um número de ser humano. O autor de Apocalipse convida aqueles que possuem sabedoria a calcularem esse número. Mas como se faz esse cálculo? Para analisarmos isso, precisamos entender que uma profecia bíblica não pode ser interpretada fora da própria Bíblia. Somente a Bíblia é sua própria intérprete. Ao analisarmos as palavras de João, percebemos que Deuteronômio 6 também fala de algo colocado na mão e na testa. Nesse texto, Moisés pede para que Israel nunca se esqueça de que Deus é o único Deus digno de ser adorado. É justamente essa temática que é abordada em Apocalipse 13. O dragão e as bestas querem ser adorados no lugar de Deus. A humanidade é marcada na fronte e na mão quando se esquecem que o Senhor Deus é o único digno de ser adorado.